Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos retornar aos nossos estudos na Carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos já na nossa 18ª aula e hoje nós vamos tratar da questão da ceia do Senhor, né? Nós estamos aí numa sequência de análise de problemas que foram relatados, ou melhor, de dúvidas que foram relatadas pelos coríntios ao apóstolo Paulo, e ele então está respondendo a essas dúvidas ao longo dessa etapa da carta, que vai começar ali por volta do capítulo 7 e se estender até o capítulo 16. Ele vai respondendo uma série de problemas, uma série de dúvidas, uma série de questões que os irmãos lá em Coríntios estavam levantando, e o apóstolo Paulo foi se encarregando de auxiliá-los a entender o que deveria ser feito. Nós estamos em um grupo agora de estudos, um grupo de problemas que envolve o culto, né? Um grupo de dúvidas que envolve o culto ao Senhor. Começou ali com a questão do comportamento das mulheres no culto, né, do uso ou não uso do véu e o seu simbolismo, o que isso significava para aquela época e o que significa para a nossa época, tá? E nós vamos ver agora a questão da ceia do Senhor, que é essa segunda questão envolvendo o culto. Depois nós vamos para a questão dos dons espirituais e, por fim, a questão do amor, ali no capítulo 13 e 14, tá? É isso, capítulo 12, 13 e 14 vai tratar dos dons espirituais e do amor como um melhor caminho, como um caminho alternativo para essa discussão. Mas hoje nós vamos nos focar na questão da ceia do Senhor. Então estava acontecendo alguns problemas ali entre os coríntios em relação ao comportamento da ceia do Senhor. Vou colocar aí na sua tela a nossa introdução para que você possa entender exatamente o que estava acontecendo. Então, a Igreja Apostólica, eu estou fazendo uma introdução do contexto aqui, depois a gente vai ler o texto propriamente dito para entender. Tá? A Igreja Apostólica, e a gente chama de Igreja Apostólica aquela igreja que está ali no período dos apóstolos, tá? Ou até um pouquinho depois ali, com os primeiros pais da igreja, mas depois a gente já passa para o período da patrística. Mas a Igreja Apostólica, ela celebrava uma ceia antes da ceia do Senhor. Em todo o culto, praticamente, se celebrava uma festa que chamava a festa ágape. Essa festa é citada lá em Judas 12, no verso 12. Judas tem um capítulo só, então lá no verso 12 de Judas é citado como festa da confraternização ou festa da fraternidade. Como é que funcionava essa festa, tá? Cada membro da igreja trazia um prato, trazia um alimento, trazia alguma coisa para contribuir. Era uma junta-pratos ali, desde aquela época já existia esse tipo de comportamento. Essa festa normalmente era realizada no local da reunião. Lembre-se que nesse momento ainda não haviam templos, tá? Templos construídos como igreja. Então os irmãos usavam a casa de alguém, a casa de um dos membros, normalmente uma das casas que tivesse mais espaço e provavelmente de um irmão que tinha mais condições financeiras. Só que essa festa estava sendo realizada de maneira insensata, tá? Sem qualquer sentido de fraternidade. Estava tendo ali um problema. Os que chegavam primeiro comiam, os que chegavam depois não conseguiam comer, aqueles que precisavam, em tese, comer, não conseguiam comer, aqueles que não precisavam comiam mais do que deviam, se embebedavam, muitas vezes até se embriagavam e se empanturravam, e a festa deixava de ser uma festa de confraternização, de fraternidade, e passava a ser um motivo de discórdia, um motivo de desentendimento dentro da igreja. Paulo então repreende a igreja e orienta fazendo um contraste com a ceia do Senhor. Por isso que nesse texto o apóstolo Paulo volta a rememorar o que é a ceia do Senhor. Porque ele vai fazer um contraste entre o que os coríntios estavam fazendo e o significado da ceia do Senhor. Então, dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, ou melhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 17 em diante. O texto diz assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Aqui é interessante que ele faz um contraste com o texto anterior, porque no texto anterior ele termina fazendo elogios, ele começa fazendo elogios, né? Lá no verso 1 ele diz o seguinte: Eu vos elogio porque em tudo vos lembreis de mim e tendes apegado com firmeza as tradições que vos entreguei. Então preste atenção aqui para que você entenda o contexto todo. Ele começa o capítulo dizendo: olha, eu elogio vocês porque vocês se lembram das tradições que eu ensinei para vocês. Contudo, neste ponto aqui da ceia do Senhor, vocês não merecem elogio porque vocês não estão se lembrando do que eu ensinei a vocês. Então ele vai começar assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisão entre vocês, quando vos reunis com a igreja, em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio.
Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, o corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este é meu cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem come do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Vamos orar? Senhor, fala conosco, dá-nos iluminação e entendimento para fazermos aquilo que é necessário para entendermos esse texto. Ajuda-nos a compreender o que tu deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, o problema está bem relatado no texto, não é difícil de compreender. Tem algumas partes aqui que chamam a nossa atenção por conta de as expressões que o apóstolo Paulo chama, que geram alguma dúvida. Mas, no geral, é muito simples o que o apóstolo Paulo está tentando tratar aqui. Tá? E a gente vai naquela nossa mesma esquemática. A gente vai primeiro abordar o problema. Tá? E qual era o problema? A igreja se reunia nas casas, como eu falei anteriormente, muito provavelmente na casa daqueles que tinham mais dinheiro por uma questão de espaço, tá? Que é lógica pura. A igreja está crescendo, não há templos construídos para a igreja nesse momento, essa prática vai aparecer muito tempo depois. As igrejas se reuniam em casas, e aqui apenas um parêntese rápido, por conta de alguns movimentos modernos de igrejas em casas, como se as igrejas nos templos estivessem cometendo algo de errado, ou não mantendo uma tradição da igreja apostólica. A igreja apostólica se reunia nas casas por uma questão de lógica, não haviam templos. A partir do momento em que houve a possibilidade de se construir templos num local específico para a reunião, a igreja adotou esse comportamento e não há nada de errado nisso. Dá para ter igreja em casa? Dá. Dá para ter igreja no templo? Dá. Uma coisa não anula a outra, tá? Uma não é mais santa do que a outra, uma não é mais digna do que a outra. Tudo vai depender de uma questão de lógica, de possibilidades, de questões envolvendo até mesmo ali uma logística, tá? Há questões, por exemplo, você reunir uma quantidade de pessoas em uma casa hoje em dia é um tanto quanto inviável. Nós vamos ver que no tempo grego, no tempo romano, as casas tinham algumas divisões internas que permitiam reuniões com maior número de pessoas. A própria construção, a própria arquitetura das casas judaicas também permitiam algum tipo de reunião com uma maior quantidade de pessoas. Haja visto que a gente vê lá em Pentecostes, que eles provavelmente estavam reunidos em uma casa, na parte de cima da casa, e o Espírito Santo então desce sobre a igreja naquele momento, e nós tínhamos ali um grupo considerável de irmãos, muito mais do que os 12 irmãos, os 12 discípulos, 12 apóstolos iniciais. Então, por uma questão de espaço e de organização, eles se reuniam nas casas. E essa ordem de acomodação dentro da casa, especialmente em banquetes, ela era baseada num critério de importância dos convidados. Tá? Então, como se havia esse comportamento de fazer uma festa anterior, uma espécie de celebração anterior ao própria ceia do Senhor e ao culto propriamente dito, tá? Então acabava que os gregos adotavam, os romanos, né, os gentios de uma maneira geral, adotavam essa tradição de ir acomodando as pessoas por um critério de importância, tá? Então os mais importantes ficavam ali no que a gente chama de triclinium, tá? Que é uma parte mais adentrada da casa, mais para dentro da casa,
onde o anfitrião, o dono da casa, recebia aquelas pessoas com mais proximidade, com mais conforto também. O restante, os demais, eles ficavam no átrio, que é uma área maior, um pátio maior, onde cabia mais pessoas, e acabava que eles ficavam distanciados daquele outro grupo e você ia criando, obviamente, divisões, obviamente criava-se algum tipo de incômodo, né? Porque não era tão fácil servir de lá para cá. E normalmente quem está no átrio está mais longe do anfitrião, se está mais longe do anfitrião, recebe produtos de menor qualidade, ou seja, vai receber um vinho de menor qualidade, uma comida de menor qualidade, enquanto aqueles escolhidos, os selecionados que estão lá dentro do triclium, acabavam recebendo alimentos de melhor qualidade. Então, isso gerava problemas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que entre eles havia divisões. Eles se reuniam não para fazer coisas boas, mas reuniam-se para piorar a situação, porque a igreja já estava passando por um problema de divisão. É o primeiro ponto que ele trata na carta, a questão da divisão, das facções lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, aquela confusão toda que a gente já tratou nas primeiras aulas, e eles estavam apenas endossando mais ainda, criando mais problemas, mais divisões dentro da igreja com essa festa e com esse comportamento. Tá? A igreja era composta de irmãos mais ricos e de irmãos mais pobres. Isso é natural, até hoje nós temos isso. Tá? Os pobres nem sempre conseguiam chegar a tempo no meio dessa programação, tá? Eles acabavam chegando atrasados. Por quê? Porque precisavam estar trabalhando. Lembre-se que nós não estamos num ambiente moderno onde você tem o domingo como um dia internacional de descanso. Tá? Isso é uma herança do cristianismo, da influência do cristianismo sobre a cultura do mundo. É por isso que nós temos o domingo como um dia de descanso, tá? Ou como um dia de feriado quase que universal, onde poucas pessoas trabalham. No mundo antigo, no mundo greco-romano, as pessoas trabalhavam 7 dias por semana. Não tem esse negócio de descansar ou de um dia de descanso instituído por lei, obrigatório por lei. Tá? Isso é uma herança da influência cristã no meio da cultura ocidental. Então, nesse processo, as pessoas estavam trabalhando, não conseguiam chegar a tempo, chegavam atrasados na festa. Chegando atrasados na festa, não comiam na mesma quantidade que outros, às vezes nem sequer comiam, tá? E nem sequer participavam dessa primeira etapa, dessa festa ágape, dessa festa da confraternização, da fraternidade. Então os primeiros comiam e não deixavam nada para os demais. Tá? E depois disso, eles iam realizar a ceia do Senhor, nos moldes ensinados por Jesus. E aí é que tem o contrassenso, porque a ceia, como nós vamos ver mais para frente, ela fala sobre um corpo, sobre algo que é dado, uma ação altruísta de Cristo em favor da união de um corpo, e esse corpo está se autodividindo por conta de um comportamento egoísta de alguns irmãos. Tá? Então eles estavam tratando a ceia como um banquete grego, ao invés de se lembrarem da natureza original da ceia, que está ligada à Páscoa judaica, que tem a ver tanto com a definição da identidade do povo judeu, porque a Páscoa, a saída do Egito define a identidade do povo judeu, eles estão saindo de lá como uma nação agora, não apenas como um povo nômade, agora eles saem como uma nação, com um líder, direcionados para um objetivo que é conquistar a sua terra prometida por Deus. A Páscoa tem esse elemento de união, de inclusive distinguir quem é judeu de quem não é judeu, ali no Êxodo. Né? Então quem tem a casa expiada, ou melhor, quem tem a casa aspergida pelo sangue do Cordeiro é judeu, quem não tem é gentil. Então existe um elemento de identificação do povo, de identidade dali. E nesse sentido, quando nós transportamos a Páscoa para o cristianismo, aquele que come e bebe do corpo de Cristo, aquele que come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, obviamente, metaforicamente, você entende isso, quando come e bebe, ele se torna parte desse corpo, ele se identifica com o corpo e está identificado pelo corpo. Então, nesse sentido, eles faziam uma grande festa, um grande banquete, uma grande celebração, todo mundo, ou melhor, todo mundo não, uma pequena parcela comia, bebia e se embriagava, inclusive, se refestelava, e a união do corpo não era celebrada, a união do corpo não era fomentada, muito pelo contrário, eles estavam fomentando desunião no grupo. Então esse é o grosso, é o problema de maneira geral, aqui destacado pelo apóstolo Paulo, ele destaca isso nos primeiros versos. Aí ele começa com umas admoestações, tem algumas admoestações apostólicas que vão do verso 17 ao verso 22. Primeiro ele vai falar da questão do tratamento diferenciado, demonstrava que os coríntios usavam um padrão mundano de status, ou seja, ao invés de compreenderem que todos eles eram irmãos em Cristo, e em Cristo não há distinção, nos versos anteriores ele falou disso, né, quando estava falando da mulher e do homem, ali especialmente entre os versos
14 e 15 ali, né, quando ele vai explicar ali a relação do homem e da mulher, ele já fala de uma questão de não haver distinção entre as pessoas dentro da igreja. Mais para frente, em outras cartas, ele vai falar disso também. E aí, os coríntios estavam adotando ali um padrão de status, né? Então, as pessoas mais conhecidas, as pessoas mais ricas, as pessoas mais abastadas eram tratadas de maneira melhor, enquanto os que eram menos conhecidos, mais pobres, os mais humildes da igreja, recebiam um tratamento diferenciado, um tratamento pior, tá? Então, eles estavam deturpando essa festa da fraternidade. Essa festa ágape, ela acontece só ali no primeiro século da igreja, ela não é levada para frente, embora algumas igrejas, modernamente falando, tenham revivido essa festa em nossos dias. Não há nenhum problema, também não há nenhuma obrigação de se fazer isso, é uma celebração interessante. Todas as nossas reuniões, elas têm um caráter de festa ágape, né? Todas as nossas confraternizações na igreja têm esse caráter de festa ágape, né? De promover a união da igreja, promover a fraternidade da igreja. Só que os coríntios estavam deturpando essa fraternidade. Por quê? Porque em vez de ser uma festa para celebrar o amor entre os irmãos, estavam, na verdade, criando divisão entre os irmãos, porque uns participavam, outros não participavam, quem chegava atrasado não comia, e aqui tem um problema social também. Nós temos um grupo de pobres na igreja que muitas vezes só tem acesso a uma boa alimentação nessa festa. Ao longo da semana ele vai comer uma alimentação muito pior, muito mais pobre, muito mais desnutrida, e nessa festa, por conta desse ajunta-prato dos irmãos, ele teria acesso a uma alimentação de melhor qualidade. Então seria a chance dele de, pelo menos uma vez da semana, comer uma boa refeição, comer uma boa alimentação. Então os coríntios estavam deturpando essa festa da fraternidade. Ao invés de fraternidade, eles tinham divisões, que é o que o apóstolo Paulo fala ali no verso 18. Ao invés de inclusão, estavam promovendo a exclusão, né? Então Paulo afirma que eles se reuniam para o Senhor, mas não era isso que estavam fazendo. Eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, mas na verdade eles não estavam fazendo isso, eles estavam fazendo outras coisas. E aqui é interessante, não é porque nós chamamos de culto aquilo que entregamos ao Senhor que de fato é culto. Isso é um ponto, primeiro, que eu quero que você pense ao longo desse estudo. Nós vamos fazer aqui alguns insights ao longo da nossa análise do texto, para que a gente possa meditar. Então tem coisa que a gente faz na igreja que a gente chama de culto, que a gente chama de festa, que a gente chama de celebração. Contudo, eles não têm esse caráter porque a nossa forma de fazer isso deturpa o que nós estamos fazendo. Então não é porque nós chamamos de culto que isso é culto. Os coríntios estavam chamando aquilo de festa da fraternidade, mas não era festa da fraternidade, era outra coisa. Por quê? Porque o comportamento deles não refletia a natureza daquilo que eles estavam dizendo que estavam fazendo. Tá? Então o comportamento dos coríntios era deplorável e envergonhava a igreja. Isso é interessante, o apóstolo Paulo diz que o comportamento deles é deplorável, que o comportamento deles envergonha o corpo de Cristo. Tá? Isso deve nos chamar a atenção para o nosso comportamento, especialmente nas nossas confraternizações. Nós temos que ter também esse mesmo cuidado, de ter o cuidado com os irmãos, com todos os irmãos, se estão todos podendo participar, se têm condições de participar. Aqueles que não têm condições de participar, mas precisam participar, o restante da igreja precisa ajudar eles para que eles possam participar, de maneira que nós, de fato, demonstremos com as nossas ações e com o nosso comportamento que aquilo que confessamos, que somos um corpo, de fato, é o que nós acreditamos e vivemos com essa perspectiva, com essa ideia. Tá? Então, às vezes, as nossas celebrações, sejam cultos ou sejam outras atividades, se não feitas conforme a vontade de Deus, podem servir para denegrir o Senhor ao invés de glorificá-lo. É o que o apóstolo Paulo chama a atenção no verso 22. O que ele diz lá no verso 22? Ele vai dizer aos coríntios que... ele fala assim: será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Então ele chama a atenção, olha, vocês estão desprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada têm. Isso deve nos chamar a atenção porque deve haver essa preocupação da nossa parte, sempre que nós vamos fazer algum tipo de celebração, até mesmo os nossos cultos. Todas as pessoas estão tendo acesso ao culto, nós estamos vivendo um momento peculiar, né? Um momento sem igual na história recente da humanidade. Estamos sendo obrigados a ficar isolados em casa. Nós estamos utilizando os meios de internet. Nós sabemos que a grande maioria da população brasileira não tem acesso a uma boa internet, a uma internet de boa qualidade.
Então nós precisamos também nos preocupar em saber se o que nós estamos ofertando a eles, aos membros da igreja, é acessível a todos, tá? De maneira que eles possam, de fato, ser abençoados ao longo desse período. Mas quando nós passarmos a ter as nossas reuniões presenciais, nós temos que ter cuidado também se o culto que nós estamos oferecendo, se as festas, se as celebrações que nós estamos fazendo, são acessíveis a todos, ou se estão apenas criando estratos dentro da igreja. Então nós fazemos uma mega festa, uma mega celebração, e dizemos assim, não, cada um tem que trazer alguma coisa, e essa alguma coisa que a gente coloca como regra é algo que nem todos conseguem trazer. Tá? Ou então, muitas vezes, nós dizemos, não, cada um traz alguma coisa, e aí alguém traz uma coisa mais humilde dentro das suas condições, e a gente rejeita, ou a gente trata mal, ou a gente olha assim, isso aqui não é bom, né? Vamos deixar isso aqui de lado. Isso demonstra que nem sempre nós estamos preocupados com a fraternidade, com a confraternização, mas muito mais com uma questão de status. Então, isso serve de atenção para nós ainda até hoje. Então, ainda dentro da análise do problema, agora partindo para a solução, o apóstolo Paulo, então, apresenta o problema, ele destaca o problema, diz, a reunião de vocês está fazendo mal a vocês, porque vocês estão tratando mal uns aos outros, e aí ele apresenta agora uma solução. Qual é a solução? Ele retoma os ensinos sobre a ceia do Senhor. Ao longo da carta ele vai fazer isso várias vezes, ele destaca o problema e ele retoma um ensino que ele já havia dado à igreja, que é algo que a igreja já havia aprendido, mas esqueceu por alguma razão, deixou de realizar por alguma razão. Então, ele inicia relembrando do que se trata, né? Ele inicia relembrando que se trata de uma tradição. E aqui é importante, porque ele chama a atenção para o fato de que não é algo que ele inventou, mas é algo que ele recebeu e transmitiu. E nisso tem um caráter importante para nós aqui. Eu já chamei a atenção para essa expressão do apóstolo Paulo, que ele usa várias vezes, o que eu recebi, eu vos ensinei. E assim a igreja funciona até hoje. Nós recebemos a tradição, o ensino doutrinário, o ensino daquilo que é cristianismo, e nós transmitimos esse ensino para outras pessoas. Então, o que eu recebi, eu transmiti a vocês. É isso que o apóstolo Paulo chama. Então, a ceia é uma tradição que começa com Cristo Jesus, com os 12 apóstolos, ele institui ali a ceia do Senhor, ele institui essa nova aliança, e essa nova aliança vai sendo retransmitida de geração em geração, de tempos em tempos, até que todos nós estejamos unidos, até que todos nós estejamos com Cristo para celebrar a grande ceia, né, na presença de Cristo, na sua grande volta. Tá? Então, nesse sentido, há uma tradição sendo repassada, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo relembra que a ceia do Senhor era um memorial ao sacrifício altruístico de Jesus. Então ele vai começar a chamar a atenção que esse memorial não é um memorial qualquer, é um memorial em razão do sacrifício altruístico de Jesus. Se é um sacrifício altruístico e a festa que eles estão celebrando é uma festa egoísta, alguma coisa está errada aqui, há um contrassenso aqui. Então a atitude egoísta dos coríntios era uma ofensa ao verdadeiro significado da ceia. Tá? Porque qual é o verdadeiro significado da ceia? Cristo entregou o seu corpo em favor de nós. É um ato altruístico de Cristo que abre mão da sua vida para que nós pudéssemos ter vida com Cristo, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esperança de não sermos condenados por conta dos nossos pecados. Então esse ato altruístico é o que está por trás da ceia. Se é isso que está por trás da ceia, como é que nós, como igreja, ou no caso os coríntios, como igreja, estavam fazendo uma celebração egoísta, onde uns participavam e outros não participavam, onde uns se alimentavam e outros não se alimentavam, onde uns bebiam até ficarem bêbados, enquanto outros nem sequer conseguiam molhar a boca com água, né? Matar a sua sede. Então, esse comportamento é contraditório com o próprio significado da ceia. Então, a morte de Cristo foi para juntar um povo para si, como está lá em Apocalipse 5:9, vai dizer o texto que Cristo comprou um povo para si, comprou gente de todas as nações, um povo para si, com o seu sangue. Então a morte de Cristo é para o ajuntamento de um povo, para a união de um povo. Logo, qualquer tipo de comportamento que não seja de união, seja de confraternização, de fraternidade, é um comportamento contrário à natureza do evento ceia. Então os coríntios estavam dividindo esse povo, tá? Então é necessário entendermos que
o que fazemos no culto, é necessário entendermos o que fazemos no culto para não deturpar o sentido real das práticas. Tão importante aqui, eu quero que você preste atenção nisso, porque muitas vezes a gente celebra atividades na igreja ou faz algumas coisas na igreja e nós não paramos para meditar no que significam elas e no que de fato aquilo é. E a gente não fazendo isso, nós acabamos fazendo errado essas coisas, e ao fazer errados, nós deturpamos o sentido dessas práticas. Tá? Nós deturpamos os sentidos dessa prática. Então é muito importante nós analisarmos e entendermos o que de fato estamos fazendo para não perder o sentido geral. Não perdendo o sentido geral, a gente não deturpando, a gente não comete um pecado. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção mais para frente, que os coríntios estavam cometendo um pecado contra o corpo. E isso é severo, é preocupante. Então, ainda dentro da solução, o apóstolo Paulo agora vai falar do significado da ceia. O que significa então a ceia? Tá? A ceia é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Tá? Quais são essas 4 verdades? Tá? Nós nos assentamos à mesa para olhar o sacrifício de Cristo. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos ali para olhar o sacrifício de Cristo, para lembrar do sacrifício de Cristo, para trazer à memória o que Cristo fez por nós. Então, ao olhar para o sacrifício de Cristo, nós devemos olhar para trás. Tá? Essa é a primeira verdade dramatizada. É a primeira verdade dramatizada. Nós olhamos para trás, olhamos para o sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, o verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor. Então, a primeira coisa que a ceia significa para nós é uma proclamação de algo que aconteceu. O que aconteceu? Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo morreu na cruz porque era necessário que o sangue do justo, o sangue de um justo puro fosse vertido para que o pecado dos impuros fosse perdoado. Era necessário que alguém cumprisse a lei, e ao cumprir a lei era necessário que se pagasse o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? A morte. Qual era o preço do pecado? Sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É isso que o texto da lei diz. Então, nesse sentido, era necessário que alguém morresse. Era necessário que ou todos nós morrêssemos pelos nossos pecados, ou que alguém morresse em nosso favor. Então, Cristo morre em nosso favor. Então, nós olhamos para trás para nos lembrar desse evento. Nós nos lembramos também que Cristo ressuscitou. Por isso, ao olharmos para o sacrifício de Cristo, nós devemos olhar para frente, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, tá, ele vai voltar. Ao ressuscitar, ele prometeu que vai voltar. Então, nós olhamos para frente, por quê? Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte de Cristo até que ele venha. Então, nós proclamamos a morte de Cristo até que ele venha, até que ele volte. Então, a nossa esperança é, com um fato que aconteceu, um evento que aconteceu, a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa esperança da sua volta, quando nós olhamos para frente, é por conta da certeza que sabemos, a certeza que temos de que ele morreu e ressuscitou em nosso favor. Então, ao olharmos para o sacrifício de Cristo, nós também olhamos para dentro. Essa é a terceira verdade da essencial à fé cristã. Nós olhamos para dentro por quê? Porque nós precisamos examinar a nós mesmos para saber se nós estamos fazendo isso da maneira correta, estamos participando deste evento da maneira correta, estamos sabendo o que de fato estamos fazendo. É aquilo que eu falei no slide anterior sobre saber o sentido daquilo que estamos fazendo para não deturpar aquilo que estamos fazendo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice, verso 28. Então, ao olharmos para o sacrifício de Cristo, nós olhamos para nós mesmos. Por quê? Porque nós precisamos entender a razão desse sacrifício. Qual é a razão desse sacrifício? É para que os meus pecados fossem perdoados. Cristo não morre na cruz, eu não olho para os pecados do meu irmão, eu olho para os meus pecados. Eu lembro que foi por conta dos meus pecados, das minhas falhas, daquilo que eu fiz para ofender a Deus, que Cristo morreu por mim, morreu no meu lugar. Por isso é que ele morre na cruz. Então eu olho para mim mesmo, eu me examino e entendo a minha condição diante disso tudo. Eu entendo que eu sou um agraciado pelo sacrifício de Cristo. Eu sou alguém que recebeu uma graça, e a graça é esse favor imerecido, que é os benefícios do que Cristo conquistou ao obedecer Deus, inclusive na obediência até a morte,
E esses benefícios me são dados gratuitamente porque Cristo me ama, porque Cristo nos ama. Quem é que recebe esses benefícios? Aqueles que são amados do Pai. Os que são amados do Pai são os que são convencidos pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito, a reconhecer o valor desse sacrifício. Então, a quarta e última verdade é que ao olharmos para esse sacrifício, nós também olhamos para o lado, mas não agora para examinar a pessoa do lado. Nós olhamos para o lado porque nós sabemos que esse sacrifício de Cristo foi para juntar um povo do qual eu pertenço, um povo com o qual eu me identifico. Por isso, no verso 33, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. A questão aqui é uma questão de fraternidade. Cristo morre para juntar um povo para si. Então, eu olho para os lados porque os meus irmãos estão unidos comigo nisso tudo. Os meus irmãos fazem parte disso tudo. Os meus irmãos foram alvos também desse amor gracioso que os convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. E então eles confessam a Cristo como Jesus, confessam a mesma fé que eu confesso. E desta forma, então, nós como um corpo, nos reunimos para celebrar esse evento, morte, ressurreição e volta de Cristo. Então eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para dentro, eu olho para os lados. Essas 4 verdades que estão envolvidas dentro daquilo que significa a ceia do Senhor. Só que tem algumas partes desse texto que nos trazem algumas dúvidas, são algumas expressões que o apóstolo Paulo fala ali e eu quero tratar com elas sobre vocês agora. Tá? Então, Paulo vai alertar sobre alguns perigos em relação à ceia do Senhor, alguns perigos em relação a participar da ceia de maneira indigna, sem autoexame, tá? E vai falar também daqueles que dormem, daqueles que estão doentes. Então, o que significa comer indignamente? Nós vamos dividir em 2 etapas aqui. A primeira etapa, nós vamos analisar o que significa dentro do contexto, o que significou para os coríntios. A segunda etapa é fazer a ponte, a transição e a aplicação para nossas vidas, o que isso pode significar para nós. O significado da ceia, de olhar para dentro, olhar para fora, olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, olhar para fora, também era a mesma coisa para os coríntios, tá? E da mesma forma que é para nós. Agora, essas expressões aqui, elas vão ter conotações para os coríntios e depois vão ganhar outras conotações para nós, tá? Então, o que significa comer indignamente, tá? Nesse particular, ali dentro, o apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer é que está associado à atitude egoísta e cismática dos coríntios, tá? Então, eles participavam indignamente, por quê? Porque eles estavam tornando uma festa que era de fraternidade, de fraternização, numa festa de divisão, numa festa de contestação, numa festa de briga entre os próprios irmãos. Então, isso lhes tornava culpados de pecado contra o corpo de Cristo. Que é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Vocês são culpados de pecar contra o corpo. Por que estão pecando contra o corpo? Porque ao invés de vocês unirem o corpo, vocês estão dividindo o corpo. Então, isso era participar indignamente para os coríntios. Tá? O que significa examinar a si mesmo e discernir o corpo? Tá? Nesse particular, examinar a si mesmo e discernir o corpo de Cristo está relacionado com as atitudes partidárias e a falta de compaixão dos coríntios para com o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, o que estava acontecendo? Os coríntios, ao invés de amarem o corpo de Cristo, eles estavam ignorando o corpo e partindo esse corpo. E aí cada um tinha necessidade de examinar a si mesmo para entender o que de fato é o corpo, de que corpo eles fazem parte. Então, ao tomar uma atitude de egoísmo, de sair na frente dos outros e comer primeiro, beber e não se importar se todos os irmãos estavam lá, se todos os irmãos se alimentaram, não ter aquele elemento de união no mesmo lugar. Lembra-se, quando Cristo faz a última ceia, ele junta todos no mesmo lugar, eles estão sentados à mesa, um ao lado do outro, não estão em compartimentos separados, um está lá, outro está aqui. Por isso, inclusive, dentro das nossas percepções, há uma dificuldade, muitas vezes, em fazermos a ceia em pontos isolados, picotados, porque a ceia tem um elemento de união do corpo. A ceia não é apenas um evento mágico que eu faço e a pessoa ali tem uma bênção especial. Nós entendemos que, de fato, Deus fala conosco, nos abençoa no período da ceia, no momento da ceia, mas por conta desse caráter comunitário dela, ela perde um pouco do seu sentido quando ela é feita isolada, quando é feito só num núcleo familiar, só num trecho isolado. Por isso que nesse período de pandemia,
Nós estamos, inclusive, alijados disso da ceia, porque é difícil a gente realizar uma ceia online, tá? Porque, embora nós entendamos que os tempos estão diferentes, a gente precisa meditar sobre essas consequências, sobre essas situações, a priori, a ceia é de fato um evento de confraternização e de ajuntamento do povo dentro da sua concepção original. E quando a gente parte isso em lugares separados, tá? Em lugares separados, a gente vai esvaziando um pouquinho do sentido original dela. Eu entendo, a nossa situação deste momento de pandemia nos faz ter que ter a sabedoria de pensar e repensar essas nossas atitudes por conta da mudança dos tempos, mas a gente precisa também ter o cuidado para não apenas nos adaptarmos a um tempo e esvaziarmos o significado daquilo que é muito maior do que nós, uma tradição que tem um significado há 2000 anos e vem sendo repetido de tempos em tempos pela igreja. Então, nesse ponto, eles se tornavam eles se tornavam culpados de pecado contra o corpo, por quê? Eles não discerniam o corpo, eles ignoravam o corpo e eles não se examinavam, eles não olhavam para eles mesmos e viam assim, eu faço parte desse corpo, então eu estou ofendendo aquele que é parte de mim com as minhas atitudes egoístas. Por fim, o que significa os fracos e doentes e muitos que já morreram? Que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção lá nos versos finais, dizendo que por causa dessa atitude deles, muitos entre eles já estavam fracos e doentes e já morreram. Então, esse é um texto bastante emblemático, porque os comentaristas vão fazer algumas afirmações. Vai haver um grupo de comentaristas que vão afirmar que, de fato, muitas pessoas da igreja estavam recebendo algum tipo de punição de Deus por conta disso. Isso é o que dá para entender do texto, porque o apóstolo Paulo vai falar de juízo nos versos seguintes. Tá? Então, nesse particular, Paulo alerta que as ações dos coríntios traziam juízos a eles mesmos. E isso chama a atenção para a importância que Deus atribui à sua igreja. Deus, ao longo de toda a formação do seu povo, ele chama a atenção para questões muito importantes. Quando você vai lá no Antigo Testamento, quando você vai ler lá o relato de Acabe, né, os espólios deveriam ser queimados, todos deveriam ser destruídos. Mas Acabe vai lá e esconde alguma coisa. E nisso vai uma sequência de afunilamento, né? O Senhor vai afunilando, até que chega apenas ao núcleo de Acabe ali, e ele então é morto, né? Juntamente com seus familiares. Isso demonstra a importância que Deus dá para a obediência e a formação do seu povo. Quando a gente vê também lá, ainda na igreja apostólica, quando Ananias e Safira mentem para a igreja, mentem para o Espírito Santo, né? Mentem para os apóstolos ali sobre a doação do terreno, do valor que eles haviam vendido e estavam doando para a igreja, mais uma vez acontece um evento trágico ali, eles são fulminados, tanto marido quanto mulher, e muitas vezes a gente fica um pouco assustado em relação a isso, mas por quê? Porque ali vai demonstrando a importância que Deus dá para a formação do seu povo e a formação da sua igreja. Tá? Então, mais uma vez aqui em Corinto, o que nos aparenta na leitura é que Deus estava demonstrando claramente, olha, vocês estão deturpando a ceia do Senhor, vocês estão deturpando a aliança, vocês estão deturpando a minha igreja, aquela pela qual Cristo verteu o seu sangue, então eu vou entrar com juízo na vida de vocês por conta disso. Tá? Eu vou entrar com juízo na vida de vocês por conta disso. Contudo, o apóstolo Paulo deixa claro que se eles se julgassem, se eles fizessem esse autoexame, se eles analisassem o seu comportamento antes de fazer aquelas coisas, antes de agir daquela forma, eles evitariam esse juízo divino, tá? Porque o juízo divino não é como o juízo dos deuses pagãos. Deus não tem prazer em punir os seus filhos. O que Deus deseja é corrigir os seus filhos. Então, nós, como igreja moderna, que já vimos toda essa história que aconteceu antes de nós, devemos olhar para o povo de Corinto, para os irmãos de Corinto, e perceber que se eles estavam participando indignamente, Deus então agiu com juízo sobre a vida deles, nós devemos ter o comportamento ideal, o comportamento correto, que é fazer o autoexame, discernir o corpo, não participar indignamente, para que conosco não aconteça a mesma coisa que aconteceu com eles, ou não haja possibilidade de acontecer conosco a mesma coisa. Por quê? O apóstolo Paulo diz, olha, se vocês fizerem exames, se vocês se autoexaminarem, se vocês se julgarem, vocês vão evitar o juízo divino. Tá? Então, para eles, era essa a questão. De fato, algumas pessoas estavam ficando doentes,
Algumas pessoas, inclusive, até morreram. Por quê? Porque participaram indignamente da ceia do Senhor. E isso foi punição de Deus. Isso foi juízo de Deus sobre a vida deles. Nós queremos evitar o juízo de Deus? Óbvio. O que nós devemos fazer? Participar dignamente, fazer o autoexame, discernir o corpo, entender o que isso significa para nós, que é o que nós vamos fazer no próximo slide, no nosso último slide. Então, para nós, o que significa comer indignamente? Examinar e discernir o corpo de Cristo. Tá? Comer e beber indignamente é não compreender a nossa condição de indignos diante de Deus. Então, nós precisamos entender que o que nos foi dado por Cristo foi graça. O que ele fez em nosso favor na cruz foi graça. Tá? O que ele faz por nós em dar a nós o direito de usufruir dos méritos que ele conquistou diante de Deus pela sua obediência é graça. Então eu não tenho méritos na minha salvação. Eu não fui salvo porque eu sou bom. Eu não fui salvo porque eu sou melhor. Eu não fui salvo porque eu sou mais obediente. Eu não fui salvo nem porque eu disse sim. Porque até mesmo o ato de eu responder positivamente ao chamado divino me é dado como graça, porque quem me convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Tá? Não é o meu intelecto, não é a minha convicção, não é as minhas bases religiosas, não é a minha tradição familiar religiosa que me faz ser alguém digno de ser salvo. E preste muita atenção nisso, porque todos nós cometemos esse pecado da arrogância, de achar que nós somos bons e merecemos a salvação, e há outros que não merecem a salvação. Quando nós condenamos os bandidos, as pessoas ruins, os maus, aqueles que são pessoas de má índole, quando nós condenamos eles sem lhes dar o benefício da possibilidade de ouvir o Evangelho para uma eventual conversão por uma ação do Espírito Santo de Deus, nós estamos no fundo dizendo que nós somos melhores, eles são piores, eles não merecem ouvir o Evangelho, eu mereço ouvir o Evangelho. Então, nesse sentido, nós precisamos ter cuidado, porque comer e beber indignamente é não compreender a nossa condição de indignos diante do Senhor. Nós éramos indignos diante do Senhor e Cristo nos fez dignos de participar desse evento. Então, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Tá? Então, participar da ceia hospedando no coração pecado sem a disposição para o arrependimento é fazê-lo indignamente. Então, muitas vezes nós vamos à igreja e participamos da ceia como se aquilo fosse um evento qualquer. E muitas vezes estamos sim vivendo em pecado, vivendo uma vida de comportamento que desagrada a Deus. Agora, e o pecado em si não me impede de participar da ceia. O que deveria me impedir de participar da ceia? A falta de disposição para o arrependimento. Agora, se você, ao se autoexaminar, entender o que você está tendo um comportamento indigno da graça que lhe foi dada, você então deve se arrepender. E ao arrepender-se, você deve comer e beber. Você deve participar. Ao arrepender-se, ao pedir perdão, você come e bebe e participa. Tá? Ninguém vai ser tolhido de participar da ceia porque está em pecado. Tá? No sentido de que eu cometi um pecado e não posso participar da ceia. O que você precisa é estar disposto a estar arrependido. Agora é óbvio, se você está num comportamento pecaminoso e insiste naquilo e não quer se arrepender, se você participar da ceia, você vai estar comendo e bebendo juízo contra você mesmo. Tá? Então, não discernir o corpo é também desprezar os irmãos. O corpo de Cristo é participar do memorial da comunhão ignorando os irmãos. Então, o que significa para nós discernir o corpo de Cristo? Discernir o corpo de Cristo é saber onde nós estamos. E se eu estou no meio de uma comunidade, eu preciso me envolver com os meus irmãos e me preocupar com os meus irmãos e participar da vida dos meus irmãos e abençoar a vida dos meus irmãos. Quando eu estou envolvido numa comunidade apenas para me usufruir dessa comunidade, eu não discerno o corpo, eu não estou discernindo o corpo, eu não compreendo o que é o corpo, eu ignoro o que é o corpo e ao ignorar o que é o corpo, eu estou participando da ceia do Senhor indignamente. Então, exemplo, até para que você entenda aqui num exemplo prático. Nós vivemos em um tempo que as pessoas consomem igreja, elas não são igrejas, elas frequentam uma igreja. Eu tenho falado já disso mais de uma vez com os irmãos. Nós precisamos aprender a ser igreja ao invés de frequentar igreja. Então as pessoas frequentam a igreja e normalmente a maioria das igrejas, especialmente as igrejas de matrizes mais tradicionais, elas costumam realizar a ceia do Senhor uma vez por mês. Né? Há aquelas que realizam dominicalmente, mas a grande maioria acaba realizando uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses.
depende aí da organização interna da igreja. Nós, na Igreja Batista Olaria, realizávamos sempre uma vez por mês e estamos urgentemente pedindo a Deus que seja gracioso conosco para podermos retornar isso e realizar novamente a ceia do Senhor com regularidade. Mas o fato aqui é que as pessoas que frequentam a igreja e não se envolvem com a igreja, não são igreja, não se tornam igreja, em um certo sentido, devem ter a preocupação de não estar participando da ceia sem discernir o corpo. Quando eu crio barreiras para não me envolver com o corpo, eu estou ignorando o corpo. E ignorar o corpo é olhar para o corpo e dizer assim, esse corpo não é digno de mim. Se esse corpo não é digno de mim, o memorial que é realizado por conta daquele corpo também não deve ser parte da sua vida, não deve ser parte da vida dessa pessoa. Então, aqueles que frequentam a igreja, eles não devem participar da ceia do Senhor. Deve participar da ceia do Senhor aquele que é igreja, aquele que discerne o corpo, aquele que entende que ele também é parte do corpo. Ele também é parte daquele envolvimento. E ser parte do corpo é me envolver com o corpo, é estar ligado ao corpo, é participar da vida do corpo, é comungar com meus irmãos, é estar junto com eles, é saber o que acontece com eles, é saber o que é que eles saibam o que acontece comigo. Então, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado com os nossos comportamentos modernos, de muitas vezes apenas frequentar a igreja e não, de fato, ser igreja. Isso está muito próximo daquilo que o apóstolo Paulo diz, que é participar do corpo do Senhor de maneira indigna. Tá? Então, discernir o corpo é compreender o que a ceia significa. Nós falamos lá atrás o que a ceia significa. Se você entende que ao participar da ceia você olha para um sacrifício que foi feito em seu favor, porque você não tinha condição de fazer nada para salvar a sua vida, mas Cristo fez por você e lhe deu de graça esses benefícios, e você olha para esse sacrifício e lembra que Jesus Cristo vai voltar. E porque você lembra que ele vai voltar, você vive uma vida para agradar a Deus enquanto Cristo não voltar. E se você olha para dentro de você mesmo e percebe que o que existe dentro de você é podridão pecaminosa, que demanda, que precisa, que clama por graça sendo derramada na sua vida, e quando você olha para o lado e olha para os seus irmãos e percebe que sobre eles foi derramada a mesma graça e eles foram também tornados dignos de estar participando daquele corpo tanto quanto você, porque nem você é melhor do que eles, nem eles são melhores do que você, isso então é entender o que significa a ceia do Senhor. Sendo assim, nós pecamos se participamos indignamente e sem o autoexame. Tá? Nosso pecado pode ter reflexo sobre as nossas vidas, atraindo o juízo de Deus para nós. Isso é importante entendermos, porque ainda que nós percebamos que ao longo da história nós não temos como de fato comprovar que pessoas morrem porque comeram indignamente da ceia, tá? Nós percebemos que Deus age com juízo em determinado tempo da história para deixar um marco e mostrar para as pessoas, mas é possível que isso ainda aconteça. Então, é possível que você tenha problemas se participar indignamente da ceia? É possível. Tá? É possível. O texto nos dá a possibilidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examine-se e evite o juízo do Senhor. Não participe desse momento de maneira frívola. Entenda o que está acontecendo, porque sim, é possível que Deus realize juízo nas nossas vidas se nós participarmos indignamente da ceia do Senhor. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo vai encerrar dizendo, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seremos condenados. Por isso, volto lá no verso 28, ele vai dizer, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Ou seja, chegou na ceia, meu irmão, examine seu corpo, examine você, tá? Examine seu juízo, examine a sua vida. Julgue os seus atos, julgue a sua percepção do que está acontecendo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e reconheça que você falhou, reconheça a sua indignidade. Arrependa-se genuinamente e coma e beba do cálice, participe do cálice, tá? Muitas vezes as pessoas acabam numa atitude um tanto quanto até cheia de uma autojustificação ou até mesmo uma espécie de proclamação de santidade exacerbada em relação aos outros,
A gente fala, não, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Tá? Se você está em pecado, arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se. Não deixe para arrepender depois, não. Tá? Não deixe para arrepender depois, não. Arrependa-se e participe do memorial. O corpo é o lugar para o arrependimento. Por isso, no culto, nós sempre temos momentos de contrição, momento de arrependimento, momento de pedido de perdão de pecados. Porque o culto, o corpo, é o lugar para arrependimento de pecados. Então, nesse quesito, chegou na ceia, lembrou que fez alguma coisa errada, ou o Espírito Santo lhe incomodou, lhe trouxe à memória algo que está errado, peça perdão, participe da ceia. Peça perdão, arrependa-se e participe da ceia memorial do Senhor. Porque as bênçãos para quem participa dignamente da ceia são muito maiores do que qualquer outro tipo de compreensão que nós podemos ter das participações indignas da ceia. É muito perigoso participar indignamente da ceia? Com certeza, tá? Mas deixar de participar da ceia por alguma espécie de autojustificação ou até mesmo de autocomiseração é muito mais perigoso, tá, do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, participe da ceia, peça perdão dos seus pecados e participe da ceia, porque os seus pecados já foram cravados no madeiro, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses. Certo? Então esse era o que a gente tinha para a aula de hoje. Nosso texto de hoje foi encerrado, a gente terminou os versos aí, de maneira que a gente compreendeu de uma maneira geral o que é a ceia do Senhor. Ficou com alguma dúvida? Não guarda dúvida para você, faz contato conosco, manda sua dúvida aí para vulmarjunior@ibopvh.com.br, tá? Assim que eu receber o seu e-mail eu vou tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que, se Deus nos permitir, semana que vem nós retornamos agora para falar de dons. A gente vai gastar algum tempo aí com dons espirituais, mais o capítulo 13 ali, que é um parêntese, né, na discussão dos dons espirituais. Então, se você tem dúvidas sobre dons, tem alguma dificuldade para compreender o que são os dons espirituais, convido você para estar conosco na próxima semana, porque esse é o próximo ponto da carta aos Coríntios, é a questão dos dons. Tá? Então, fique na paz, vamos fazer uma oração para encerrar. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui mais uma vez estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, auxilia-nos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e ajuda-nos a entender a importância da ceia do Senhor. Esse memorial maravilhoso, esse sacramento que nos transforma, que nos faz lembrar desse sacrifício remidor de Cristo, de maneira que nós possamos nunca nos esquecer do que foi feito em nosso favor e sempre anunciar que o que foi feito em nosso favor foi feito por graça, foi feito por misericórdia, e anunciar a todos a volta de Cristo, porque isso não se encerrou ali, se encerrará na grande volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí sim participaremos com Ele de uma nova ceia, agora não mais para rememorar o que foi feito, mas para celebrar a graça eterna e o estado de gozo eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós te oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Fique na paz e até semana que vem.